Nós estamos no 11º dia do ano novo. Não vai pensar que já está velho o ano, hein? Ele é novo ainda. Nós estamos vivendo ainda o espírito natalino e, aliás, Natal é todos os dias da nossa vida. Nós estamos aqui reunidos pela vontade soberana do nosso Deus para este culto, onde Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Nós, imperfeitos que somos, mas sob a graça de Deus e o perdão dos nossos pecados, Ele recebe de nós este culto que prestamos ao Senhor. Mas também Ele nos deixa a sua palavra como instrução, como aplicação da nossa vida com o Senhor, com a nossa vida com os irmãos da fé e com a responsabilidade que temos como igreja de sermos proclamadores dessas boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Enquanto Ele nos permite vida e saúde, aproveitemos então o tempo do Senhor, o tempo determinado por Ele para darmos prova do seu grande amor no Evangelho da graça do Senhor. A palavra de Deus aponta para a pessoa principal, Cristo Jesus. Ele é a razão da nossa comunhão, da união dos santos, na celebração da ceia do Senhor. Ele é o motivo de estarmos juntos nesta noite. Mas também, irmãos, precisamos compreender que na carreira da nossa vida cristã, Deus prepara a sua igreja, Deus prepara o seu povo para termos pessoas responsáveis, pessoas preparadas pelo Senhor para conduzir a casa do Senhor. E nesta noite quero ler um texto e tirar algumas aplicações importantes para a vida da igreja, mas para a vida de todos aqueles que são líderes no reino de Deus, na obra do Senhor, e em especial na vida desta igreja. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 até o versículo de número 35. Apesar do texto longo, quero destacar alguns pontos desse riquíssimo texto que nós vamos ler na palavra de Deus. Mas eu quero ler todo este texto para a igreja compreender a chamada que o servo de Deus, o apóstolo Paulo, faz com a liderança da igreja da sua primeira, segunda e terceira viagem missionária. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17 a 35. Eu convido, então, que façamos de forma responsiva a leitura desse texto. Assim diz a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vos santifiquem pelo Espírito. Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando o que compete à minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto,
porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Bem-aventurado é dar do que receber. Na leitura desse texto, amada igreja, amado povo de Deus aqui presente, temos como tema sedes imitadores de Cristo. Quando olho para esse tema, o que tem a ver o texto com a igreja? Tem a ver tudo, porque estamos falando aqui não apenas da liderança, mas da preocupação entre os líderes e os liderados, ou o corpo de Cristo ou a igreja do Senhor. E o texto nos leva a pensar em homens que foram chamados, que foram escolhidos pelo Senhor e que sejam prontos para obedecer, para sofrer, para pregar e para cuidar da igreja do Senhor. E estamos falando então de um corpo de liderança da igreja, voltado ao conselho da igreja, voltado também à junta diaconal, aonde temos 2 fortes lideranças na vida da igreja que o Senhor permitiu pela sua infinita graça e misericórdia. É interessante, irmãos, lembrar da alegria que marcou a sua vida quando você fez a sua pública profissão de fé. Lembra daquele dia que você veio à frente na sua igreja ou aqui neste local e você declarou diante da igreja como testemunha de que Jesus é o Senhor e Salvador, o Deus ressurreto, o Deus da sua salvação. E no caminhar da vida cristã, motivado, entusiasmado, cheio da graça, do amor de Deus, coloca-se à disposição de trabalhar pela obra do Senhor. E aí começa a desenvolver o seu ministério, uns na mocidade, outros na SAF, na UPH, nos adolescentes, cada um desempenhando o seu ministério, ou nas demais comissões da igreja. Mas no decorrer da caminhada, Deus vai também preparando para ter pessoas separadas da congregação para desempenhar um ministério mais próximo, que seja cuidar de uma maneira especial, doutrinariamente, de forma pastoral, a igreja do Senhor. Então Deus levantou 2 grandes lideranças, o conselho da igreja e a junta diaconal. Quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 4, ali até o capítulo 6, nós temos ali a igreja crescendo, a igreja florescendo, a pregação do evangelho vai se expandindo, a tal ponto que algumas pessoas chegam assim, olha, a igreja está crescendo, está se multiplicando e está faltando pessoas para cuidar, para dar assistência à igreja. Nasce então no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a junta diaconal, ou seja, a primeira junta diaconal ali na igreja primitiva. E diz o texto que Deus então preparou também esses homens. E ali destaca 3
atitudes, né, 3 qualidades importantes nesse diaconato da igreja: homens de boa reputação, de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Atos 6:3 declara isso. E então temos ali então a junta formada com 7 diáconos. Mas, irmãos, aqui em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele já se prepara para ir à região de Jerusalém. Teve a oportunidade de ir para Jerusalém algumas vezes, prestou relatório ao concílio sob a presidência de Tiago, ali, Atos capítulo 15, registra isso, quando Paulo faz o seu relatório das suas viagens. Mas essa terceira, ele percebe que algo pode acontecer com ele. Talvez ele não tenha a oportunidade de voltar e fazer de novo uma caminhada para fortalecer, para encorajar, para dar aos seus líderes e à igreja o desafio de obedecer, de caminhar na palavra de Deus. Como foi Atos capítulo 14, verso 23, que ele passava para instruir, fortalecer a igreja do Senhor Jesus. Mas, irmãos, Paulo, então, antes de dar as instruções aqui, nós precisamos lembrar de alguma coisa, no passado ou também nos nossos dias. Alguns irmãos ficam motivados, entusiasmados, interessados pela obra, pelo ministério. Mas com o passar dos anos, vai esquecendo dessa missão tão sublime, tão importante, de cuidar da menina dos olhos de Deus. E às vezes nós encontramos ali e acolá, em determinadas igrejas, a falta de visão, a falta de amor, a falta de carinho, de afeto, de cuidar da menina dos olhos de Deus, que é a igreja do Senhor. Nós esquecemos que fomos chamados para servir, como pastor, como presbítero, como diácono. Então a responsabilidade da igreja é muito grande. E Paulo, então, agora vai chamar esses oficiais, esse líder, para compreender algumas coisas importantes no ministério da palavra de Deus. Nós não devemos esquecer de que nós somos chamados para serdes de Cristo Jesus. Nós somos chamados para sermos de Cristo Jesus. Nós somos chamados para sermos santos, separados, prontos para o serviço do Senhor Jesus. E quando nós compreendemos esta missão do nosso ministério, como líder, de sermos imitadores, exemplo, modelo para o rebanho do Senhor, como pastor, como presbítero, como diácono, para a igreja ver na liderança homens separados, homens chamados, vocacionados, santificados na obra do Senhor. Nós precisamos compreender que Paulo diz que quando isso é real, quando isso é verdadeiro, vamos lembrar das palavras de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 15, que ele chama obreiro que é aprovado pelo Senhor, o obreiro que maneja bem a palavra da verdade, o obreiro que não tem vergonha de falar, de testemunhar o evangelho da graça do Senhor. Isso é importante, isso é fundamental na vida dos líderes da igreja do Senhor. Então, irmão, nós temos aqui este momento de despedida, de separação. Paulo, então, quer deixar alguma responsabilidade, e Deus quer deixar para nós, como igreja do Senhor, algumas responsabilidades, principalmente nós que estamos no ministério da palavra de Deus. O que é que Deus espera, então, conforme o texto que nós lemos nesta noite? No capítulo, então, 20, eu quero destacar o primeiro ponto, verso 19. O verso 19, Paulo chama a liderança, mas a igreja também, esteja atenta para isso, que nós devemos servir com humildade ao Senhor. Nós não fomos chamados para sermos ditadores, nós não fomos chamados para sermos pessoas que impõem, mas nós fomos chamados para servir. Paulo está dizendo assim, cada um de vós foi chamado para, com humildade, servir a obra do Senhor. E servir a igreja, irmãos, muitas vezes mexe com a liderança, principalmente quando nós somos comprometidos com o Senhor, nós deparamos momentos de muita dor, muita tristeza. O presbítero zeloso, um diácono que ama a igreja,
com certeza já derramou lágrimas por causa da sua igreja. Por falta de sabedoria, por falta de compreensão, por falta de entendimento da vida de muitos irmãos, ou talvez de alguns que não compreendem o ministério que foi chamado para estarmos atentos aos ensinos da palavra de Deus. E às vezes quando a igreja é convocada pela liderança para corrigir, para exortar, para repreender em alguns momentos, falta muitas vezes humildade por parte da igreja ou dos alguns irmãos. E nós precisamos entender que Paulo está dizendo assim, isso vai acontecer. Paulo está dizendo para os presbíteros, estejam preparados, porque foi assim comigo, não será diferente com vocês. Estejam preparados com humildade, servir ao Senhor, mas estejam certos que lágrimas e provações e até ciladas se levantarão contra vocês, como foi comigo, como foi com os demais apóstolos. Então, às vezes, nós enfrentamos isso, irmãos, na igreja, e a gente ouve coisa que desagrada o pastor, que desagrada o presbítero da igreja, às vezes ofende a família da liderança, do diaconato, mas é o preço que nós pagamos, porque muitas vezes nós encontramos aqueles que não são fortes na fé, são fracos na fé. E como fraco, muitas vezes, não expressam com sabedoria as suas palavras, e às vezes transmite aquilo que não edifica, aquilo que não constrói, apenas machuca. Paulo está dizendo, você deve servir com dedicação. Não estamos isentos, então, de sofrer por Cristo Jesus. Não somente o verso 19, mas o verso 31, ele vai dizer de novo, enfatizando a seguinte palavra. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, há alguns momentos que nós enfrentamos isso, mas nós temos que fazer isso porque cabe a nós, como líderes, como servos de Deus, de cuidar da menina dos olhos de Deus. Então, não havia mérito em Paulo, a não ser servir, e muitas vezes servir com humildade, pagamos um preço alto do nosso ministério. Paulo vai dizer, como é que eu posso ainda ser imitadores de Cristo? Ou como nós podemos ser? Verso 20, 21, ele vai dizer 3 coisas importantes. Anunciar, ensinar e testificar o nome do Senhor. Então, uma das coisas importantes da liderança da igreja é que o rebanho espera de todo o corpo de liderança, conselho e junta, que mostra com clareza o seu ministério, o seu trabalho na vida da igreja. Não é simplesmente querer ser servido, mas servir, mostrando na prática o seu ministério. Foi assim no colégio apostólico. Quando a igreja nasceu, em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles começaram o quê? A falar de Cristo. Atos 2, começa do verso 14 e diante, falando o primeiro sermão evangelístico de Pedro. Pedro aponta para aquela multidão ali em Jerusalém, dizendo o que aconteceu com Jesus Cristo, o que o povo fizeram com Cristo, mas cumprindo aquilo que já estava estabelecido no plano eterno divino. E na mensagem cristocêntrica de Pedro, o que diz Atos 2, já no finalzinho, que é uma multidão quebrantado pelo poder de Deus, diz a Pedro e aos demais apóstolos. O que faremos nós agora diante de tudo isso? E Pedro diz, então, arrependei-vos e convertei-vos, e serão cancelados os vossos pecados, e serão salvos. E o texto diz que mais de 3.000 pessoas ali se converteram ao Senhor. Não bastando isso, continua pregando, anunciando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, dando testemunho, testificando o nome de Cristo através das suas vidas. Esses apóstolos, alguns deles foram presos, depois foram convidados para não falar de Jesus. E eles respondem, jamais deixaremos de falar, de anunciar e de ensinar, de falar aquilo que Cristo fez através das nossas vidas. Atos 5, 40 diz assim que o povo se reunia no templo e de casa em casa
pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra do Senhor. Esse é o ministério da igreja do Senhor, da liderança da igreja, pronto a trabalhar, pronto para mostrar não só o pecado da humanidade, mostrar que fora de Cristo não há salvação, mas apontando para Cristo, que é o Senhor e Salvador da nossa vida. O texto, verso 24, no capítulo 20, diz assim, o apóstolo Paulo, enfatizando esse ministério de anunciar, ensinar e testificar. Ele diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, como é maravilhoso ter no conselho, ter na junta diaconal oficiais que por 1, 2, 3 ou mais mandatos, e de repente temos a notícia que o presbítero, ou diácono, ou pastor faleceu. Mas ele cumpriu o seu ministério. Ele zelou pelo seu ministério até o último momento da sua vida. Que tristeza é para nós quando nós deparamos com líderes que param no caminho, porque deixam de viver o chamado, deixam de viver aquilo que Deus confiou na sua mão, de cuidar da menina dos olhos de Deus, ter amor pela obra e muitas vezes esquecendo que o que é mais precioso, o que é mais importante, saber que nós somos escolhidos pelo Senhor para sermos imitadores de Cristo perante o povo de Deus, perante a igreja. Ainda no verso de número 27, ainda Paulo vai enfatizar de novo dizendo, porque jamais deixei-vos anunciar todos os desígnios de Deus. Jamais deixei. Em todo momento, na alegria ou na tristeza, na dor ou no sofrimento ou qualquer outra circunstância, na fartura ou na escassez, jamais deixei de anunciar o evangelho da graça de Deus. Nós devemos então pensar que Deus nos confiou, Deus entregou na minha mão, na sua mão, na mão dos líderes dessa igreja, a responsabilidade de cuidar, de pastorear a igreja gloriosa de Cristo Jesus, ensinando, pregando e testificando o nome de Cristo Jesus. Mas há uma terceira aplicação que temos aqui, além de servir, anunciar, pastorear com a vida a igreja de Cristo. No verso 28 a 32, nós temos a consciência, a responsabilidade e o peso que pesa sobre nós, líderes da igreja. Às vezes, irmão, nós vemos famílias sofrendo por omissão da liderança da igreja. Nós vemos pessoas, às vezes, deixando de ser assistidas porque muitas vezes são omissos àquilo que Deus espera dos seus líderes. Então, cada um de nós que temos nosso chamado, nosso ministério, não caiamos nas ciladas do inimigo, mas que nós saibamos que temos uma missão, embora um preço muito alto, mas eu preciso fazer isso porque Deus confiou em cada um dos seus líderes. E o verso de número 28, ele diz assim, eu nesse dia quero dizer o seguinte, atentai-vos para todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Presbíteros, Deus em Atos 6 constituiu diáconos para cuidar ou para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Irmãos, não há nessa igreja, e eu quero deixar isso como testemunha para toda a igreja e para os nossos visitantes. Nosso conselho da igreja não se alegre em momento algum de excluir um membro da igreja. Há a ideia de que o nosso conselho quer excluir por excluir. Não. Há um caminho que nós percorremos. Nós percorremos o caminho do aconselhamento, nós corremos o caminho da aproximação para entender, compreender a palavra de Deus. Nós chamamos, exortamos e ensinamos a palavra de Deus, mostrando o que eles aprenderam
quando na classe de catecúmeno, como escola dominical. Mas chega um momento que não há mais o que fazer, porque não é o mau testemunho que se dá internamente, mas externamente também. E a igreja precisa tomar uma providência. Mas nós não fazemos isso com alegria. Os presbíteros sabem disso. Nós não fazemos isso com alegria. Nós fazemos tudo para que o seu nome, o nome daquele, não seja excluído. Mas às vezes não tem outro caminho. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos presbíteros. Olha, cuidado, porque depois da minha partida, entrarão o quê? Lobos vorazes. Entrarão pessoas que não querem nada com o evangelho. São pessoas que se levantam para serem opositores à obra do Senhor, ao reino de Deus, à igreja de Cristo Jesus. E você vai falando, você vai aconselhando, vai demonstrando, mas chega um momento que não há mais o que fazer. E aí não tem outro caminho, tem que excluir. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, cuidado que dentro de vós, ele está dizendo que é lá no mundo, dentro da igreja, dentro do corpo, tem pessoas que se levantam, homens ou mulheres, fazendo coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, tem pessoas que muitas vezes, pelos corredores, pelos caminhos, se levantam como inimigos da cruz de Cristo. E você, como espiritual, como homem de Deus, como mulher de Deus, tem que estar preparado para isso. Não permitir que você seja alcançado por esse tipo de pessoas que se levantam. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele vai orientar a igreja lá em Timóteo, dizendo o seguinte, preste bem atenção, que ele diz assim, Paulo, olha, sabeis, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí diz, levantarão pessoas como traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu não quero obedecer a palavra, eu não quero andar de conformidade à lei de Deus. Então eu vou confrontar a minha liderança. Eu vou fazer de tudo para que não seja pregado aquilo que exige a palavra de Deus através de seus líderes. Quando Paulo está dizendo isso, está chamando a atenção a Timóteo, olha, cuidado, porque dentro da igreja se levantarão. E cabe à igreja, a liderança, posicionar com as suas disciplinas. Diz o verso de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias paixões e cobiça, com quem, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Então, a liderança da igreja, que zela pelo reino de Deus, a igreja que foi comprada com o precioso sangue de Jesus, essa igreja precisa ser cuidada, pastoreada, com zelo, com amor, com dedicação pelos seus líderes. Então, o oficial da igreja não é comprometido com o segmento de uma família, ou 2 ou 3 famílias. Ele é um oficial que está sobre o cuidado do pastoreio do rebanho do Senhor. Então, a igreja precisa estar atento a isso. Quando o servo de Deus, Judas, irmão do Senhor Jesus, escreve na palavra de Deus, ele diz algo interessante para nossa compreensão. Ele diz assim, sejam firmes, queridos irmãos, líderes e igreja. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Por certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e nega o nome do Senhor soberano, Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja precisa ter líderes comprometidos. Vai pagar um preço, vai sofrer,
vai derramar lágrimas, vai ser provado, vai ser testado, mas ele não abre mão da pregação, da sã doutrina que deve ser pregado por aqueles que zelam o nome do Senhor. O verdadeiro líder cristão, ele não é carnal, ele é espiritual. Ele cuida do rebanho do Senhor. Então, amados irmãos, como igreja do Senhor nessa noite, nós vamos receber com muita alegria novos oficiais que serão empossados no seu ministério. Há alguns dias atrás, mês e pouco, a Assembleia esteve reunida e convocada pelos seus membros, e os irmãos foram reeleitos para um novo mandato na vida dessa igreja. E nós estamos felizes por tê-los de volta à continuidade do seu ministério, porque foram pessoas testadas por Deus, aprovadas pela igreja, porque viram neles pessoas que estão cuidando das meninas dos olhos de Deus. Portanto, como família da fé, como igreja do Senhor, que nós tenhamos aqui nessa igreja, ao passar dos anos, quem sabe até a volta de Cristo Jesus, homens de Deus, imitadores de Cristo, segundo o coração de Deus. E segundo o coração de Deus, não haverá espaço para o pecado. O pecado não vai passear na vida da igreja com a aprovação do conselho da igreja, de forma alguma. Como nós falamos que as marcas de uma igreja verdadeira é a exposição fiel da doutrina, é a administração correta do sacramento, mas também é a disciplina da igreja quando for necessário. Não haverá oportunidade para os falsos mestres dentro da igreja. Então, ao decorrer, se nós estivermos detectando pela direção do Espírito Santo de Deus, pessoas que se levantam para serem opositores, nós não podemos permitir como igreja. Nós devemos zelar pelo o bem, pela saúde espiritual da família da fé. E não haverá, com certeza, a derrota da igreja, porque Deus é o Senhor da igreja. E há de abençoar e há de fortalecer a igreja de Cristo Jesus. Por isso o verso 31 volto a repetir dizendo: agora, pois, encomendo-vos no Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar em herança entre todos os que são santificados. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tenhamos homens, servos de Deus, imitadores de Cristo, presbíteros e diáconos, igreja do Senhor Jesus, pronto para pregar o evangelho da graça do Senhor, pronto para dar prova do seu amor, até a volta gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, como conselho, como junta diaconal, mas como igreja do Senhor Jesus. Amém.